muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem. Sempre aos domingos, o programa inédito, às 8h30 da noite, aqui no Power Streaming. Nós temos o patrocínio de Sicredi. Começo do ano pede novos planos e novas conquistas. Se o seu sonho é um carro novo, conte com o Sicredi Origens. Aqui você pode financiar até 90% do valor do seu veículo, com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo. Sicredi é ter com quem contar. E também para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós temos apoio de Shopping Total presente a todo momento. Home 7200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalize, que tem ambientes inesquecíveis para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e também nos nossos aplicativos que está disponível para iOS e Android e nas TVs LG, Samsung e no sistema Roku. Bom, esse último final de semana, infelizmente, teve a morte do influencer Henrique Maderiti, que foi decorrente, supostamente, de um infarto, né? E tem sido falado muito nas redes sobre os sinais que poderiam prever tal acontecimento. Para conversarmos hoje sobre esse assunto, recebo o Dr. Gilberto Nunes, cardiologista e intervencionista. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. E realmente, existe algum sinal que pode prever a ocorrência de um infarto? Então, a morte desse influencer, né, gerou muita repercussão nas redes sociais por causa de uma particularidade física que ele tinha, né, que é o chamado sinal de Frank, que é um sulco no lóbulo da orelha. Tá? Esse é um sinal que é conhecido já há muito tempo. E alguns estudos, né, que foram publicados em revistas médicas sugeriam que existiria uma relação entre a pessoa ter esse sinal, vamos dizer assim, e o risco de ter um infarto ou de ter uma doença cardíaca. Tá? É importante a gente ressaltar que esses estudos que mostram uma associação, eles têm que ser interpretados com cuidado, porque não existe uma relação de causa e efeito. Né? Até porque não existiria nenhum mecanismo, vamos dizer assim, lógico, que associasse esse sulco, né, no lóbulo da orelha com o desenvolvimento de aterosclerose, de doença cardíaca, etc. Eu andei revisando alguns artigos, né, um bastante interessante em que pacientes que tinham esse sulco foram submetidos à necrópsia por várias razões e foi analisado qual era a origem desse problema. Na realidade, é uma atrofia da derme e dos vasos, dos capilares daquela região da orelha, tá? Cuja causa não se sabe, possivelmente esteja relacionado ao envelhecimento, né? Que a pessoa perde tônus, perde tecido subcutâneo, a derme se atrofia, então pode ser que seja um sinal de envelhecimento, né? E isso talvez explicasse essa suposta correlação, porque, eventualmente, pessoas jovens que tenham já uma atrofia do lóbulo da orelha, talvez elas sejam portadoras de um envelhecimento mais precoce. A gente não sabe. Não existem marcadores específicos para isso, né? O que se sabe também, analisando outros estudos, é que a sensibilidade e a especificidade desse sinal para o diagnóstico de doença cardíaca são muito baixos. Então, a sensibilidade, que é a chance da pessoa que tem doença cardíaca ter esse sulco, é em torno de 60%. E a especificidade, ou seja, que os dois andam sempre juntos, é em torno de 40%. Então, gerou muita publicação, né? A gente estava comentando fora do ar aqui que esse é o tipo de achado que as pessoas adoram e que, consequentemente, quem publica nas redes sociais, ou médicos, ou profissionais da área da saúde, se comentam um assunto, ainda mais se dão uma importância talvez maior do que a devida a essa situação anatômica, né? Tem muitos likes, as pessoas vão ver e tal. Então, no meu Instagram, por exemplo, no dia de ontem, era tipo uma publicação atrás da outra sobre isso, com os mais variados enfoques. Então, para resumir,
Existem outras coisas importantes, né? Outras alterações, outras doenças, histórico na família, por exemplo, que devem fazer uma pessoa decidir fazer um check-up cardiovascular, né? Além do lóbulo dessa fissura no lóbulo da orelha. Se a pessoa se olhar no espelho, uma pessoa de 20, 30 anos, que hoje em dia a gente recomenda que, mesmo sem fator de risco, faça uma avaliação cardiológica. Se isso a levar a ir procurar um cardiologista, está maravilhoso. Conseguimos o nosso objetivo, que é fazer um screening e uma prevenção precoce numa pessoa que eventualmente tem um histórico familiar muito forte de morte súbita, de doença cardíaca, etc. Então, no caso do Maderite, a gente não sabe nem qual foi a causa da morte. Né? O que a gente pode dizer ou imaginar é que ele teve a chamada morte súbita, que nem sempre é de origem cardíaca. Existem outras causas para morte súbita. Uma delas, por exemplo, é um rompimento de um aneurisma cerebral, que pode ser espontâneo, e a pessoa tem morte súbita também. Então, mas começou essa discussão e gente afirmando que esse sinal é maravilhoso, que todo mundo que tem deve procurar fazer uma avaliação. Eu até acho bom isso, porque, de repente, pessoas que nunca iam passar num cardiologista, por causa dessa alteração anatômica, vão fazer uma visita, vão ter os seus fatores de risco clássicos, pressão, colesterol, glicose, histórico na família, etc., avaliados, o seu risco cardiovascular estimado, e aí, se necessário, a gente pode iniciar uma prevenção. Pois é, e existe algum sinal de um possível marcador de risco cardíaco? É o que eu costumo dizer. Em medicina, a gente não trabalha com certezas. A gente trabalha com chances e probabilidades. Então, existem vários scores de risco para pessoas que nunca tiveram infarto, nem acidente vascular cerebral, nenhum tipo de doença cardiovascular, para a gente estimar o risco dessa pessoa ter um evento nos próximos 10 anos. Existem scores nacionais, scores europeus, americanos, etc. Nenhum deles é perfeito. Nenhum deles consegue predizer com 100% de certeza quem vai ter um evento ou não vai ter. Mas eles são super importantes porque, baseado no resultado desse score e associado a alguns outros exames que a gente pode comentar depois, a gente consegue dividir os pacientes em 3 grandes grupos. Aqueles que têm um risco cardiovascular baixo, ou seja, têm um risco baixo de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos, os de risco intermediário e os de alto risco. Apenas com um pequeno questionário e alguns exames de laboratório muito simples. Então, isso já nos faz ter um olhar completamente diferente, né? E uma agressividade, no bom sentido, de intervir em fatores de risco naqueles que têm um alto risco cardiovascular calculado por esses scores. E os componentes desses scores, quais são os fatores que compõem o score, são variados. Na maioria deles é sexo, idade, presença de algum fator de risco como fumo, os níveis de pressão arterial, os níveis de colesterol. Alguns têm alguns outros dados diferentes, também levam a história familiar em consideração. E tem alguns até americanos que usam o zip code, que é o CEP deles, né? Para determinar. Por que isso? Porque dependendo do CEP, a pessoa pode morar numa zona mais desfavorecida, no qual o acesso à saúde é mais restrito, e que o saneamento básico também não é o ideal, e que, eventualmente, é um lugar mais poluído do que em outras localidades da cidade. Então, para tu ver como a doença arterial coronária e a doença vascular, ela é multifatorial. Existem múltiplos fatores, alguns que a gente conhece, já foram identificados, outros que a gente ainda não conhece. Sim. Então, assim, não é tão simples a gente dizer, não, fulano de tal vai ter um infarto daqui a 10 anos. A gente não consegue fazer isso. A gente estima riscos e chances, e aí, baseado nisso, a gente toma atitudes preventivas. Sim, na verdade, então, é a união de todos esses dados que tu coleta do teu paciente para determinar o risco ou não e a necessidade de algum tratamento ou prevenção. Exatamente. Né? É que o paciente, né, o leigo, ele quer uma coisa simples. Sim. Se eu tenho o vinco na orelha, eu vou ter um infarto, eu preciso me cuidar. Não é tão simples assim. Tem gente que tem o vinco na orelha e nunca vai ter um infarto. Agora, tem outros que vão ter.
Então, assim, a prevenção, né, e tentar imaginar qual é o risco de um paciente ter um evento, não é uma coisa simples, é função do médico, Sim. tá? E o médico vai usar no seu raciocínio clínico múltiplas variáveis e fatores, inclusive exames como o score de cálcio das coronárias, que é um Uhum. exame extremamente simples, né, uma tomografia ultra rápida, sem contraste, e que quantifica a quantidade de cálcio que tem nas nossas artérias coronárias. O cálcio acompanha as placas de gordura, então por Sim. isso que ele é um fator importante. Quanto mais alto o score de risco, maior o risco cardiovascular de uma pessoa. Inclusive, mesmo que naqueles questionários que eu te falei, a gente, do ponto de vista clínico, classifique o paciente como de baixo risco. Se ele faz uma angiotomografia e o Parece. score de cálcio está acima da média para a idade dele e para o sexo dele, ele é automaticamente jogado para o grupo de alto risco. Então, existe uma substratificação que é muito importante e que precisa de um profissional treinado para Uhum. poder utilizá-la da maneira mais adequada, sem criar pânico Sim. e, né, sem criar falsos diagnósticos e sem vender soluções milagrosas, que é o que infelizmente a gente vê, Acontece né, muito, nas né? mídias sociais com uma certa frequência, né? Verdade. E dentro dos exames laboratoriais, existe algum que, porque todo, assim como a gente vai vendo, né, falado sobre novos exames que podem ser utilizados, né, para prever Uhum. algum eventual risco cardíaco, além do colesterol tradicional que a gente já costuma fazer, né? Existe realmente outros exames que seriam mais fiéis? Existem outros exames, não dá para dizer que são mais fiéis, né? Mas eles ajudam na gente substratificar os pacientes. Uhum. A história toda do colesterol, especialmente o colesterol ruim, o LDL, e a geração de placas de gordura que levam a infartos e AVCs, estão muito bem estabelecidas há muitos anos, porque isso tem sido estudado, existe um mecanismo biológico que faz sentido por trás disso. Essa hipótese foi testada em animais experimentais, depois em grupos selecionados de pacientes, depois foram feitos estudos populacionais que confirmaram essa associação. E mais importante que tudo, né? Pode haver uma associação poderia ser uma associação entre o LDL colesterol e o infarto e o AVC, mas se a gente intervisse no LDL colesterol, baixasse e não acontecesse uma redução do risco, ele não teria uma relação de causa e efeito, ele teria apenas um marcador. Agora, que a gente baixando o LDL colesterol, a gente reduz de forma dramática o infarto, o AVC, isso está provado há muito tempo. Então, assim, o básico ainda continua funcionando, né? A gente tem que ter o chamado perfil lipídico do paciente, é o primeiro passo, que são basicamente as partículas mais conhecidas do colesterol, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, que dá uma ideia da glicemia nos últimos 3 meses. Tá? Os níveis de insulina também são importantes, porque a gente cada vez mais está percebendo uma associação entre resistência à insulina por obesidade central e a desenvolvimento de problemas cardiovasculares. E recentemente também gerou muita repercussão na mídia leiga, né, e nas redes sociais por consequência, né, a mensuração da lipoproteína A, tá? Que é uma partícula aterogênica, né, do colesterol, das gorduras no sangue, e que, ao contrário do LDL colesterol e do colesterol total, ela é muito pouco influenciada pelos hábitos de vida e pela dieta. Ela é determinada geneticamente. Tá? Então, ela serve como um marcador adicional, Sim. né, na nossa estratificação de risco de pacientes que têm, por exemplo, colesterol alterado. Existem estudos bem interessantes, populacionais, pegando uma quantidade absurda de pacientes, 27 mil pacientes, né, mostrando que aqueles pacientes que têm o LDL já bem alto, a lipoproteína A ela anda junto. Então, quanto maior o LDL colesterol, maior a lipoproteína A e, consequentemente, o risco cardiovascular. Então, ela não geraria, talvez, tanto impacto naquelas pessoas que a gente sabe que tem que baixar o LDL colesterol. O dado interessante desse estudo, em particular, que eu estou comentando, é que naquelas pessoas que tinham o LDL baixo, abaixo de 70, por questões naturais, às vezes, aí sim talvez ela tenha um papel, porque tem alguns pacientes que têm LDL baixo e têm a lipoproteína A alta, acima do percentil 75%, ou seja, acima de 50 miligramas por decilitro. Então, talvez
nessa população, a gente tem que começar a pensar que a gente tem que reduzir ainda mais o LDL, mesmo que a pessoa já tenha ele baixo, para tentar prevenir eventos futuros. Então, são coisas novas, né? Essa lipoproteína ela já é conhecida há muito tempo, mas a gente não entende ainda exatamente como utilizá-la de modo sistemático na prática clínica. Não existe nenhum remédio que atue sobre ela, que a faça reduzir de maneira significativa. E também tem outros tipos de dado que a gente está tentando também entender, que mostram que existe uma relação inversa entre essa lipoproteína A e o desenvolvimento de diabetes. Ou seja, quanto mais baixa ela, maior o risco de diabetes. Que é uma coisa que não faz muito sentido. Mas essa associação foi detectada e, evidentemente, que está se tentando entender. Sim. E é muito importante que a exemplo, embora ela possa ser utilizada e aparentemente tenha valor como um marcador de risco cardiovascular, tanto que as diretrizes mais recentes da Europa, Estados Unidos e do Brasil recomendam que a gente meça também ela. Tá? A grande questão é se, intervindo nela, reduzindo ela, se a gente vai ter um efeito positivo. Isso não se sabe, ela pode ser apenas um sinal e não uma peça fundamental no mecanismo fisiopatológico da aterosclerose. Então, tudo isso está sendo trabalhado, está sendo estudado. Provavelmente, nos próximos anos, nós vamos ver estudos, quando desenvolverem drogas que consigam diminuir a lipoproteína A, nós vamos ver estudos comparativos com placebo, por exemplo, ou com as estatinas, que são medicações que baixam o LDL e colesterol, para ver se, além de baixar o LDL, se baixar a lipoproteína A, também vai ter um benefício adicional. Então, é uma área nova, eu acho que ela serve como marcador, né, para a gente determinar a condição genética de a propensão genética de um paciente a desenvolver problemas cardiovasculares, mas não é a panaceia que estão querendo vender na mídia leiga, nas redes sociais. Então tem que ter cautela, é bom sempre procurar o seu cardiologista, discutir de maneira franca, tentar entender, porque não é simples, às vezes, né, fazer toda essa correlação entre múltiplos fatores de risco e o determinismo de acontecer uma doença importante como o infarto e o acidente vascular cerebral. Com certeza, cada paciente é único, cada caso é um caso. Exatamente. E precisa de um acompanhamento profissional realmente para definir o que está acontecendo naquele momento. Exatamente. E a necessidade de tratamento. Exatamente. Ou não, né? Mas eu acho assim, claro, a gente não quer gerar pânico, né, com essas coisas todas. Mas se isso fizer a pessoa se questionar e procurar uma avaliação, eu acho que o nosso dia já está ganho. Já, com certeza. Né? Ele pode procurar um cardiologista pelas razões erradas, mas procurou. Né? E a gente tem a oportunidade de fazer um screening e, né, um rastreamento desse paciente e ver se ele vai precisar de alguma orientação especial ou não. E aí realmente fazer a prevenção. E aí fazer a prevenção. É justamente nesses casos que a gente consegue ter um impacto grande na prevenção desses eventos. São aquelas pessoas assintomáticas que aparentemente não têm nenhum fator de risco, nunca tiveram nenhum problema, mas às vezes dentro dessa população a gente consegue pensar, com todos esses exames, scores, etc., pessoas que têm um risco maior. Então nessas a gente vai intervir. Precocemente, muito antes da aterosclerose, já está generalizada, de já ter placas nas carótidas, nas artérias do rim, nas artérias do coração, etc. E assim, quem já teve um infarto? Como é que é o prognóstico de vida? Existe alguma coisa que também pode ser feita para evitar um segundo infarto, além das tradicionais medicamentos? Certamente. Né? O que nós estávamos falando inicialmente em relação à prevenção, né, à estimativa de risco cardiovascular, é o que nós chamamos de prevenção primária. O que é prevenção primária? É a prevenção de um evento cardiovascular em quem nunca teve nenhum evento cardiovascular passado. Quando a pessoa já teve um acidente vascular cerebral, já teve um infarto, já colocou stent, já fez cirurgia de ponte de safena, por exemplo, essa pessoa a gente tem que fazer a chamada prevenção secundária, de que possa acontecer um segundo, um terceiro, um quarto evento. E, especificamente falando do infarto do miocárdio, existem muitas medicações que a gente usa e que reduzem de maneira significativa o risco de ter um novo evento. A mais simples dela, é conhecida de todos, está no mercado há muitos anos, que é a aspirina. A aspirina, em quem já teve infarto, reduz de maneira expressiva o risco dessa pessoa ter um novo infarto. Segundo lugar, medicações chamadas de beta-bloqueadores.
que são medicações que agem no sistema simpático, reduzem o estímulo adrenérgico sobre o nosso coração, também reduzem a mortalidade futura e o risco de um novo infarto em quem já teve infarto. Terceiro lugar, as estatinas, medicações para o colesterol, também têm um impacto enorme na prevenção de um segundo evento, de um terceiro evento, né? Em quem já teve, por exemplo, um infarto, as metas do LDL são muito mais rígidas e mais restritas do que quem nunca teve nada, né? Mas a gente consegue, colocando o LDL na meta, reduzir 30%, 40% o risco de um novo evento. Existem outras medicações também, os bloqueadores da enzima de conversão, que também podem ajudar a reduzir sintomas e novos eventos, como insuficiência cardíaca, em pacientes que tiverem infarto e têm algum grau de déficit de bomba do coração. Então, existem uma infinidade de medicações que nos ajudam, né, a prevenir novos infartos, a melhorar a qualidade de vida, a melhorar a sobrevida desses pacientes, mesmo aqueles que têm dano ao músculo cardíaco já estabelecido. Existem medicações que, em pacientes que têm insuficiência cardíaca após um infarto, por exemplo, existem medicações extremamente eficazes e que reduzem de maneira significativa o risco de descompensações, de morte e, consequentemente, prolongam o tempo de vida do paciente. Perfeito. E existe algum sinal de alerta que uma pessoa possa estar prévio a ter um infarto? Então, se a gente for ler os livros textos de cardiologia, eles dizem que em mais ou menos 40% a 50% das pessoas que têm infarto, o infarto foi a primeira manifestação da doença. Então, é aquela pessoa que nunca teve nada, nunca sentiu nada, e de repente tem um infarto ou tem uma morte súbita. Quando a gente avalia no consultório esses pacientes que tiveram infarto, ou mesmo pacientes que tiveram morte súbita e foram recuperados, foram reanimados, e a gente começa a conversar com calma com eles, a gente vê que na maioria dos casos existiu algum sintoma nos dias ou semanas antecedentes ao evento e que não foi valorizado. Então, às vezes, o paciente tem uma dor que ele acha que é uma dor do estômago, ou que é uma dor da coluna, ou que é uma dor no ombro que ele acha que é um problema articular do ombro. Então, geralmente existe alguma coisa diferente e que precede a ocorrência de um evento catastrófico, como, por exemplo, um infarto ou uma morte súbita, né? Os sintomas clássicos do infarto, né, que nós já comentamos aqui em outros programas, é aquela dor no peito, né, de forte intensidade, tipo constritiva, como se estivesse apertando ou esmagando o coração. Frequentemente irradia para um ou para os dois braços, para a mandíbula também. Né? Às vezes a pessoa sente dor nos dentes só, né, e não no peito. Então, tudo isso são sintomas que tem que deixar a pessoa, vamos dizer assim, alerta, especialmente se ela tem fatores de risco, se ela fuma, se ela tem histórico na família de gente que faleceu ou teve infarto precocemente, se ela tem colesterol alto, se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta. Então, nesse subgrupo de pacientes, a pessoa tem que ficar mais alerta ainda. Infelizmente, existem pessoas que nunca sentiram nada e que podem ter um infarto. Tá? A gente não consegue identificar todo mundo previamente à ocorrência de um evento desse. Por isso que as consultas de check-up, a pessoa ter pelo menos feito um eletrocardiograma após os 20 anos de idade, ter consultado com o médico, checado a sua pressão arterial, ter consciência do seu índice de massa corporal, que é um marcador de obesidade e de sobrepeso. Tudo isso são coisas importantes, né? Tradicionalmente, a gente recomendava que a avaliação cardiológica primeira da vida de uma pessoa fosse aos 40 anos nos homens e aos 50 nas mulheres. Hoje em dia, já está se recomendando que a partir dos 20 anos, pelo menos uma vez a pessoa procure um cardiologista ou um clínico geral, meça os seus exames de laboratório, meça a sua pressão, meça a sua circunferência abdominal, porque tudo isso já são indicativos, né? Se a pessoa já está com uma cintura meio grande em relação, né, ao tamanho dela, se ela já está com uma pressão meio borderline, tudo isso são indicativos de que essa pessoa tem um risco maior de ter evento. E a gente tem que intervir precocemente.
a intervenção precoce é muito importante, né? Imagina se a gente consegue identificar uma pessoa de 20 anos que está com um processo inicial, por exemplo, de aterosclerose, e tratá-la a partir desse momento, o benefício é imensurável, né? Então, tratar antes da doença estar plenamente estabelecida é fundamental para a gente poder evitar eventos no futuro. Mais uma vez, eu acho que essa é a informação mais relevante de todo o programa, né? Precisa consultar um cardiologista, tem que saber as suas informações personalizadas, né? De todos os seus índices, fazer os exames necessários, né? Porque só assim tu vai prevenir, né? Um eventual evento de algum infarto ou alguma outra doença. Bom, nós já estamos chegando ao final do programa. Passou rápido. Passa sempre muito rápido. Então, assim, mais alguma coisa que o senhor acha que seria pertinente para quem está nos assistindo, para não se assustar com tanta informação que às vezes a gente vê nas redes sociais e que não necessariamente são corretas, né? Esse é um problema que a gente vive, né, hoje em dia com a tecnologia, porque há alguns anos atrás, não muito lá atrás, o nosso desafio era ter acesso à informação. Como médico, como paciente, enfim. Hoje em dia, o desafio é outro. É filtrar o que é informação relevante e o que é ruído. O que não acrescenta nada. Então, frequentemente, os pacientes, por conta própria, fazem pesquisas na internet e ouvem influencers e pessoas que se denominam especialistas ou experts em determinados assuntos, e muitas vezes a informação não é 100% correta. Então, a minha recomendação sempre é essa. Primeiro, como nós já comentamos algumas vezes, saiba os seus números, saiba o seu peso, sua altura, a sua pressão arterial, seu nível de colesterol, seu nível de glicose, né? E, em qualquer dúvida, procure um médico, né? Essas não são dúvidas que a gente resolve pela internet, né? Mandando uma mensagem para um influencer e tal. Procure um médico, pode ser um cardiologista, pode ser um clínico geral, não tem nenhum problema. Esses profissionais estão totalmente qualificados para poder fazer uma avaliação inicial. Na dúvida, tem um sintoma que a pessoa não sabe o que é, especialmente se é associado ao esforço, que alivia com o repouso. Isso tudo são indicativos de que talvez alguma coisa possa não estar bem, né? E mesmo se a gente não sente nada, é importante a gente, pelo menos, né, uma vez a partir dos 20 anos, que a gente tenha uma avaliação médica, né? Tem gente que chega aos 40 anos e nunca mediu a pressão arterial, né? Então, isso é uma coisa impensável nos dias de hoje, com a possibilidade que a gente tem de tratamentos que podem reduzir a ocorrência de eventos. Então, essas coisas a gente não pode deixar que aconteça. Então, de novo, se a pessoa decidir procurar um cardiologista por causa do sulco na orelha, ótimo. Nós já ganhamos o dia. O importante é procurar e fazer a sua avaliação. Exatamente. Muito obrigada, então, doutora. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso programa inédito é sempre os domingos às 20h30. Nós temos o patrocínio de Sicredi, Sicredi é ter com quem contar, e Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo domingo. Tchau!